vamos pegar a palavra do Senhor agora. Se puder, fique de pé no seu lugar. Vamos na carta aos Hebreus, capítulo de número 10 e o versículo 37. Às vezes você nota a pessoa falar assim: poxa, como eu gostaria de ter um ministério, sabe, que a gente vê onde está indo, né, o dinheiro do dízimo e da oferta, como a gente gostaria de ver o ministério que aplica o dinheiro na obra, tal. Aí você fala: tem esse ministério? Tem ou não tem? Tem. Esse ministério existe. Não, mas como eu queria que tivesse um ministério, que tivesse uma ação social, né, que distribuísse a cesta básica, fizesse trabalho na rua, com os drogados, tal. Tem esse ministério. A nossa igreja faz isso, né? Então, para mim é um motivo de orgulho fazer parte dessa igreja. Amém? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37, diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Versículo 38, mas o justo viverá da fé. Amém? Amém? Tá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, primeiro ele está dando um aviso: fiquem de prontidão, porque aquele que está para vir, ele vai vir. O versículo 37 diz isso, porque ainda um poucochinho. Pastor, mas o que quer dizer um poucochinho? É menos que pouquinho, é bem menos do pouquinho. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, ele está falando de Jesus. Jesus vai voltar. E aí o versículo 38 complementa: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos agora. Senhor querido, Deus amado e todo-poderoso, nós queremos nesse momento glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, e te pedir, ó Deus Santo, que venha falar a cada coração, Senhor querido, nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, toma a direção do culto, falando com cada pessoa, a direção desta palavra, falando com cada uma delas, meu Pai, para a glória do teu santo e glorioso nome. Amém. E graças a Deus, amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Tem muita gente agora ouvindo pelo rádio, tem pessoas nesse momento nos assistindo agora pelo YouTube. E você que está me assistindo agora, creio que Deus vai falar ao teu coração. Compartilhe já a pregação, né? E também se inscreva no canal. Como é que o pessoal diz, né? Dá um like, sei lá, você sabe como é que é, né? Dá um joinha aí e tá tudo certo. Amém? Amados, presta atenção agora no que você vai ouvir nesse momento, que é importante a ministração de hoje. Quando a gente vê aqui o versículo 38 dizendo que o justo vive da fé, e aí a gente, quando vai para a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo de número 1, você vê que o escritor aos Hebreus, ele vai destrinchar o que é fé, ele vai mastigar bastante para a gente, tentando explicar o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga bem forte comigo assim: a fé, eu piso primeiro, depois Deus põe um chão. Você entendeu? Primeiro eu piso, para depois o chão vir. Eu tenho que acreditar no que eu estou pisando é um chão. Pastor, mas não tem um chão aqui. Mas eu vou pisar. Vai aparecer. Isso é a fé. Tem chão aqui? Ó. O chão está lá embaixo, né? Mas eu vou pisar. Eu vou confiar. Eu vou continuar andando, ó. Vou confiar. Pastor, vai cair, eu vou confiar. É isso. É eu pisar primeiro e depois Deus pôr o chão.
A fé é isso. E quando ela é colocada em prática, nós saímos totalmente do âmbito natural e entramos em algo totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Porque o que está dizendo ali é a prova daquilo que eu não vejo. Eu digo para você que toda a tua família já está convertida e abençoada. Não, pastor, mas aí o senhor está profetizando, né? Porque na verdade não está, não tem ninguém lá convertido, não. A minha fé é que todos da minha casa, da tua casa, já são do Senhor. Só que eu estou usando a fé, trazendo à existência aquilo que não existe e chamando as coisas que não são como se já fossem. Uma igreja que não tem fé é uma igreja que morreu, é uma igreja morta. A igreja que tem fé é uma igreja que consegue olhar para a perspectiva, ou seja, para aquilo que está à frente e trazer o que está lá na frente para cá, para o presente. Espera aí. Parece até ser uma distância grande ver tal pessoa da minha família convertida. Não, para quem tem fé, ela já traz aquilo que está lá no futuro para cá. Ela diz, eu creio, a minha casa já é do Senhor. Quem está entendendo aqui? Eu creio que um dia Deus vai fazer a obra. Não, Ele já fez a obra. Já está pronta essa obra. Profetize, creia e use a fé. Agora, falando de fé, a gente pode falar também de um outro moço aí, que passou uma situação difícil. Vamos dar uma olhadinha lá em Jó capítulo 23, e vamos ler o que Jó vai falar para nós aqui. Jó capítulo 23. Bom, a história do Jó você já conhece, não conhece? Sim ou não? Perdeu os filhos, né? Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, né? O diabo veio, de fato, o próprio Deus permitiu que Satanás arrancasse o que ele tinha, e aí o próprio Jó começa a dizer o quê? O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, e com isso Jó não pecou com seus lábios, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Só que agora no capítulo 23, nós vamos ver Jó fazendo algo importante aqui. Dá uma olhada, capítulo 23, versículo 1. Respondeu Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha doença mais se agrava do que o meu gemido. Ele está mantendo firme a fé dele, mesmo sentindo dores. Ele está mantendo firme a fé dele, mesmo morrendo. Ele está com chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés. Ele está totalmente canceroso. Ele está sentindo uma dor absurda. E ele está num canto da casa, ali com um pensamento em Deus. E ele está dizendo assim para Deus, ainda hoje a minha queixa está em amargura, ou seja, ainda hoje, meu Deus, eu tenho no meu coração que aquilo que eu tenho orado ao Senhor não está acontecendo, e isso está me trazendo amargura, e a violência da doença vai piorando, muito mais do que o meu gemido. Ou seja, eu estou gemendo de dor o tempo inteiro, mas a doença está sendo mais rápida do que o meu gemido. Ela está piorando. Versículo de número 3. Se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Eu consigo olhar para cá e entender o que esse homem está dizendo. Quem aqui já passou por um silêncio com Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? De você falar com Deus, de você orar, de você jejuar, de você subir monte, de você ajustar a sua vida, de você clamar a Ele,
E ele, nada. Não tem resposta. Deus fica em silêncio. Você não vê ninguém ser usado por Deus para falar contigo. Nada, fica um silêncio. Como se ele não ouvisse. Como se ele não tivesse nem aí para a gente. Como se Deus não existisse. E agora está agora Jó nessa condição. Vem cá, olha aqui para mim. A gente está olhando de fora. Deus estava com Jó? Sim ou não? Estava ou não estava? Estava. E Deus se orgulhava de Jó? Viste meu servo Jó? Olha aí, ó, não tem ninguém como ele, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Deus olhava para o Jó e gostava de Jó, da maneira como Jó se comportava como um cristão. Era motivo de orgulho para Deus, mas agora o seu filho Jó está com tudo perdido, os filhos todos, os 10 sepultados, sem riqueza nenhuma, totalmente doente, a mulher olhando para ele dizendo: ainda retens a tua integridade com Deus e a tua fé? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, a mulher estava contra, ele já não tinha mais ninguém, ele não tinha mais empregados, não tinha mais dinheiro, os filhos sepultados, e agora a doença se agravava ainda mais, e ele ora a Deus, e Deus em silêncio. Que ser humano que suporta um negócio desse? Que ser humano que suporta uma situação dessa? Poxa, Senhor, pelo menos fala comigo. Pelo menos dá um sinal aí, de que está me ouvindo, de que está me vendo, me fala alguma coisa. E Deus calado. Deus quietinho. Aí o versículo 3 ele diz: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Se eu pudesse encontrar com ele, porque eu estou clamando e não estou o vendo. Se eu soubesse onde ele está, porque eu iria lá diante do tribunal dele, e eu ia conversar com ele, eu ia expor as minhas razões. Olha o versículo de número 4: com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele cuidaria de mim. O que Jó está dizendo? Pai, não está dando para suportar o que eu estou vivendo. E se eu soubesse onde o Senhor está, eu ia até o Senhor, eu ia falar contigo. E o Senhor não ia ficar bravo comigo, não. A sua grandeza não ia contender comigo. Pelo contrário, se o Senhor olhasse para mim na condição que eu estou agora, ao invés de brigar comigo, o Senhor cuidaria de mim. Como se Deus não estivesse cuidando. Como se Deus não estivesse vendo. Então olha aqui para mim, será que o Jó foi o único privilegiado em conhecer o silêncio de Deus? Mas eu também já fui. Quem aqui já conheceu o silêncio de Deus? Quem aqui já orou, buscou, falou, fez isso, aquilo, outro, falou em língua estranha com plantado bananeira? Pastor, plantei bananeira na parede e saí falando em mistério, para chamar a atenção de Deus. E nada, o silêncio dele acontecendo na minha vida. Mas entenda uma coisa: o silêncio de Deus na nossa vida não significa que ele não está do nosso lado nos atendendo. O silêncio de Deus na nossa vida tem sempre um propósito. Pastor, e onde é que está escrito isso, pastor?
Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 8, versículo 28. Olha lá o que está escrito. O apóstolo Paulo é usado por Deus para falar sobre isso. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quem é que passa um momento difícil aí? Deixa eu conhecer você. Deixa eu ver quem passa aprovações aí. Ok, então deixa eu te falar. No meio desta aprovação e nessa situação difícil que nós enfrentamos, Deus está conosco e todas estas coisas estão cooperando para o nosso bem. Tá, pastor, mas tudo bem, Deus está usando essa situação para me abençoar depois, mas como é que a gente permanece de pé em meio a um silêncio divino? 2 letras com acento: fé. É a fé. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se o cristão não tem fé, a vida dele já está morta. Se o cristão não tem fé, ele não tem perspectiva nenhuma. Por isso que a fé é o mais importante. O que mantinha um homem tão doente, que perdeu tudo, orando ao Senhor, mesmo o Senhor não respondendo, é a fé. O que mantinha Jó, orando a um Deus que não falava com ele, fé. Ele sabia que Deus, aliás, ele sabia que Deus existia, que Deus existe, embora Deus não estivesse falando com ele, ele sabia disso, ele sabia que Deus existe. Quem aqui também entende que Deus existe? Quem aqui compreende que Deus, ele é na tua vida? Mas o silêncio que vem é para provar justamente a nossa fé. Pastor, e para vencer essa situação, tem uma receita aqui, ó. 1 João 5, versículo 4 e 5. Olha lá, ó. 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus... Quem é de Deus aí? Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Está tudo certo? Vocês estão me olhando estranho? Está tudo certo aí, irmão? Eita glória. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: desperta tu que dorme, hein? Eita glória, olha lá, ó. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Você vai passar por momentos difíceis? Eu também vou. Mas a palavra está dizendo que aquele que é de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A minha fé, a nossa fé. Quem aqui tem fé? Então você já tem a vitória. É bíblico, está escrito. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Olha aqui para mim, amados. Podem arrancar tudo de você. Se porventura a pessoa está passando lá na rua, aí o bandido diz: me passa para cá teu telefone, e assalta, e rouba, e leva isso, e leva aquilo, leva aquilo outro. Pode levar o que quiser, mas não consegue levar a tua fé, a tua crença em Deus. A vitória do crente é a fé que dentro dele ele possui. Na sexta-feira nós ministramos aqui algo importante. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fé? Tinha ou não tinha? Porque dentro de um sistema religioso que estava na província de Babilônia, eles estavam lá fazendo uma imagem de 30 metros de altura por 3 metros de largura, e o sistema religioso era tão violento que era punido por morte se não dobrasse o joelho à imagem. Ou dobra o joelho na imagem, ou a gente coloca vocês na fornalha de fogo ardente. E os homens fizeram o quê? Ai, que medo. Ai, vai estar quente. Foi isso?
De pronto eles já responderam: nós não necessitamos te responder sobre a nossa fé. Em outras palavras, você não tem nada a ver com aquilo que eu creio. Meu trabalho aqui na Babilônia está sendo feito, desempenhado 100%, né, com excelência. Agora não se intrometa na minha fé. Se você fez uma imagem de escultura, em outras palavras, adore você a ela, eu não. Eu sirvo a quem? A Deus. E o meu joelho só se dobra ao Deus Altíssimo. Mas você vai morrer. Nós vamos jogar você na fornalha. Se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele vai livrar. Se não quiser livrar, eu vou morrer. E fique você sabendo que nós não vamos nos prostrar e acabou. Isso é o quê? Fé. Isso é fé. E quando um cristão tem essa fé ativada, vem uma luta. Ele diz: isso aí é para me afastar da igreja, isso aí é para me afastar de Deus. Mas de Deus eu não largo, da igreja eu não saio, da presença de Deus, na presença de Deus eu permaneço, e pode vir o que vier. Olha aí a diferença da fé. Aí você percebe que a pessoa está com a casa na rocha. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Por isso que ali está dizendo que a vitória que vence o mundo, Jesus está dizendo, né? Usando a palavra ali, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo? As lutas que tem por aí, os problemas que a gente enfrenta, as situações que o inimigo nos cerca e tenta nos derrubar de alguma maneira. Só que aí a palavra está dizendo que aquele que é nascido de Deus vai vencer o mundo, vai vencer tudo isso. E qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Aprofundando um pouquinho mais, posso? Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos dar uma olhadinha lá, em Mateus capítulo 10, verso 28. Diz algo interessante também. Olha o que diz, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Continua. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Opa, eu consigo pegar desse versículo algo importante. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra, vai morrer sem a vontade do vosso Pai. Quer dizer que a vontade de Deus é soberana em tudo, inclusive na minha vida e na sua. A vontade de Deus, vou repetir, a vontade de Deus é soberana na minha vida e na sua. Ou seja, Ele mostra que Ele está no controle de todas as situações aí. O caso do Jó, voltamos ao Jó. Ele estava doente, canceroso, tinha dinheiro, perdeu tudo, filhos sepultados, doente. Ele orava a Deus e ele não ouvia a Deus, era o silêncio de Deus. Porém, Deus estava no controle das coisas? Sempre esteve. Sempre esteve, que vai até para um passarinho cair e morrer, tem que ser da vontade dele. Tudo é da vontade dele. Deus no controle de todas as coisas. E hoje, você veio aqui, eu não sei qual que é a prova que você está enfrentando, mas o que eu sei é que Deus está falando com a gente hoje, que diante desse problema que você e eu estamos vivenciando aí, glória a Deus, o Senhor está na direção de tudo que está acontecendo na nossa vida. Deus está na direção de todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Porém, a única coisa que Ele quer que você e eu façamos é que tenha fé. É só que Ele exige. Tenha fé.
Acredite que eu estou na tua vida, acredite que eu estou controlando a tua vida, acredite que eu estou controlando os teus passos, creia que eu estou na direção de todas as coisas, e só tenha uma única coisa que eu quero que você faça: tenha atitudes de fé. Não esmoreça, não pare, continue usando a fé, porque até para um passarinho cair e morrer é da vontade de Deus. É Deus no controle de todas as coisas. Aí, glória, lá em Salmos de número 139, no versículo 7 e 8, tem algo também da parte de Deus importante para você ler comigo. Dá uma olhada aí, ó. Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Estava lá o Jó, doente, enfermo, no canto daquele quarto orando e dizendo: se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu iria até o Senhor, eu ia expor ao Senhor o que eu estou atravessando, o momento que eu estou vivendo, e minha boca se encheria de argumentos. E eu posso visualizar pelos olhos da fé o Jó no cantinho orando, Deus do lado dele ouvindo, e ele dizendo: se eu soubesse onde eu poderia encontrar, e Deus sentado do lado dele. E ele orando a Deus e falar: Senhor, se eu soubesse onde eu ia te achar, eu ia até o Senhor, a minha boca ia se encher de argumentos, e Deus do lado dele ouvindo tudo, quietinho. E ele não sabia que Deus estava ao lado. Sempre esteve. No teu silêncio, ou melhor dizendo, na tua oração, você está lá orando e dizendo: puxa, como eu queria ouvir a voz de Deus, como eu queria que Ele usasse alguém para falar comigo, ou como eu queria pelo menos um sinal de que Ele está me ouvindo, sabe? A partir de hoje, muda a oração. Podemos fazer isso? A partir de hoje você faz a seguinte oração: Deus, eu sei que o Senhor está em silêncio, mas sei que está aqui do meu lado. Eu sei que você está me ouvindo. Eu só não consigo te ouvir, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que você está do meu lado. Eu sei que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Eu sei também que o Senhor está no controle da minha vida e de todas as coisas. A única coisa que eu te peço, Senhor, aproveite que o Senhor está do meu lado aqui, me ouça. A única coisa que eu peço, me acrescente fé, para eu permanecer sempre na tua presença, e no momento oportuno o Senhor vai me abençoar, e eu vou ouvir a tua voz. Aí você acredita que Deus vai olhar para você assim? Mudou? Está entendendo agora o espiritual? Está compreendendo como as coisas funcionam? Porque o próprio salmista está dizendo: se eu subir ao céu, Deus está lá. Se a minha cama for no inferno, Deus está lá. Ou seja, Deus está em todos os lugares, inclusive aqui falando conosco agora. Deus está em todos os lugares. Se você dobrar o teu joelho aqui na casa do Senhor, Ele vai estar ao teu lado. Se você dobrar o teu joelho lá no teu quarto para orar, Ele vai estar do teu lado também. Ele vai estar sempre ao nosso lado nos ouvindo. Pastor, se Ele está ao nosso lado nos ouvindo, por que Ele não fala comigo? Porque tem um propósito no silêncio. Alô? Pastor, onde é que está esse propósito no silêncio aí? Mateus capítulo 15, versículo 23.
Eita, que agora vai ser delicado o assunto aqui, mas a gente tem que abordar esse assunto. Amém? Mateus 15, verso 23 diz assim. Aliás, vamos no versículo 21, ó. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção à terra que mana leite e mel, a terra prometida, e aí Moisés ele envia 10 espias àquela terra, para espiar a terra, para ver se a terra era boa. Aí os espias voltam dizendo: a terra mana leite e mel. Trouxemos um cacho de uva. E o cacho de uva, numa verga, trazido por 2 homens. Você imagina o tamanho da melancia. Se o cacho de uva era trazido por 2 homens, imagina a jaca. E a abóbora. Então a terra manava leite e mel? Sim. A terra era boa? Sim. Só que Deus estava dizendo o quê? Vocês vão entrar, possuir essa terra ao lugar dos jebuseus, dos heveus, dos heteus e dos cananeus. Quer dizer que dentro da terra prometida, a terra que era prometida ao povo de Deus, tinha um outro povo lá, usufruindo de uma bênção que não era deles. Aquela bênção era de quem? Do povo hebreu, que estava saindo do Egito. E o próprio Deus está dizendo: vocês vão lá, vão entrar na terra e vão ocupar a terra no lugar de quem? Dos heveus, dos jebuseus, dos heteus, dos cananeus. Então os cananeus estavam dentro da terra, ocupando uma terra que não era deles, ocupando as delícias que não era daquele povo, era do povo de Deus. Quem está entendendo aqui? Só que agora quem é que sai ao encontro de Jesus? Que quer também a bênção do povo hebreu? A mulher cananeia. E Jesus bateu o olho e disse: eu sei de onde você é. Vocês são especialistas em querer a bênção do povo que é de Deus. Lá no passado, vocês estavam na terra prometida, usufruindo das delícias que era para o meu povo. E agora essa mulher aparece, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. Ou seja, uma mulher cananeia, dos cananeus, querendo a bênção do povo hebreu de novo. Acompanhe. Versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Jesus está caminhando e a mulher está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha. Oh, Jesus, me ajuda. E Jesus caminhando, nem aí, só ouvindo, mas não respondia nada. Não respondeu nada. E a mulher gritando atrás, e os discípulos já incomodados com aquilo: Senhor, despede a que está gritando atrás da gente aqui, resolve o problema dela. A mulher está gritando aqui, ele não para de gritar, resolve o problema dela. Aí o versículo 24 diz: e Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tenho nada com os cananeus. Aliás, os cananeus têm os deuses deles. Por que ela está vindo aqui? Manda ela clamar o Deus dela lá. Os cananeus têm os deuses deles. Não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E continuou andando, e a mulher atrás clamando. E o Senhor Jesus em silêncio com ela.
Dá uma olhada no versículo 25. Então chegou ela e o adorou. Opa. Ela estava clamando a Deus, ao Senhor Jesus, andando atrás dele. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos dramatizar. Vamos dramatizar. Vem aqui o Peter Parker. O Guilherme. Vem aqui, Guilherme. Vem cá, Guilherme. Você vai ficar famoso. Guilherme agora vai ficar famoso. Você tem a barba cerrada de Jesus. Jesus meio estranho, mas tudo bem. Fica aí, Jesus, fica aí. Aí eu sou a mulher cananeia, hein? Eu sou mulher cananeia. E eu estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E estou andando atrás dele, Jesus não está resolvendo nada, não está me falando nada, não me dá atenção, está em silêncio. E eu estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que sai da boca de Jesus o quê? Eu não tenho nada com os cananeus. Eu vim ensinando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala isso com os discípulos, e a mulher está atrás clamando. Quando a mulher percebe que não tem mais jeito, ela vai adorar a ele. Só que ela faz isso aqui, ela ultrapassa, vem pela frente, dobra o joelho e diz: me ajuda. E para ele. Jesus está caminhando, ele para, uma mulher se dobra o joelho e diz: o senhor entendeu, me ajuda, e o adora. Amém? Vai lá, Jesus. E o adorou. Aquilo ali podia ser como eu posso dizer, podia ser o ponto central da bênção dela. Poxa, ela estava clamando, mas só em clamar não estava resolvendo. Ela teve que dar a volta pela frente de Jesus, parar Jesus de caminhar, e ela dobra o joelho e o adora. Jesus poderia se comover com isso. Sim ou não? Mas não se comoveu, não. Olha lá o que está escrito. Versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, Senhor, socorre-me. Ele, porém, olhando para aquela mulher de joelho, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Oh, meu Deus. Ela está ali adorando ali, e Jesus ainda dá uma pancada dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E parado olhando para ela. Aí vai comover na palavra que ela vai falar. Aí ela vai dizer assim, olha o que ela vai dizer. E disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, o que essa mulher está dizendo? O meu povo cananeu tem os seus deuses. Eu sei que não sou digna de receber uma migalha do teu poder, porque o meu povo sempre foi idólatra a outros deuses e nunca quis saber do Deus verdadeiro. Mas eu não tenho culpa de pertencer aos cananeus. Eu não tenho culpa de não ter um sangue judeu. Mas se eu vim até o Senhor, é porque eu sei que o Senhor resolve. Eu tenho fé, não no Deus do cananeu, mas eu tenho fé no Senhor. Eu sei que o Senhor resolve. E eu não preciso de todo o seu poder. Me dá uma migalhinha só, que vai resolver. Eu aceito uma migalhinha do teu poder só, para resolver o meu problema. Jesus viu ali fé, persistência, oração, adoração, humilhação. E aí Jesus responde, versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher,
Ó mulher, olha a expressão dele. Ó mulher, grande é a tua fé. Você acha que ele fez aquilo porque ele não gostava dela? Porque ele queria humilhar mesmo? Que ele não gostava daquela mulher? O Senhor Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, independente de quem seja. Só que ele provou o que naquela mulher? Será que ela quer mesmo? Será que ela precisa mesmo? Será que ela quer mesmo resolver o problema? Vamos ver se ela quer resolver o problema. Porque tem muito, e agora como eu disse para você, é delicado essa parte. Porque o que tem de crente hoje Nutella. Já ouviu falar do crente Nutella? O crente 6 horas. O crente 6 horas é 6 horas por mim lá. Né? O crente infantil. Porque essa mulher poderia dizer o quê? Eu estou clamando a Ele, eu estou orando a Ele, e Ele não responde. Quer saber de uma coisa? Que Deus é você. Que Deus quer você. Você não responde. A gente fala contigo, você não fala nada. Que Deus é você. Que Deus tóxico. Também não quero mais saber. Eu também não vou mais atrás de você, não. Viu? Não quero mais saber de você. Você não resolve nada. Você não é um Deus. Você não existe. Ou não tem crente assim? Aliás, nem vou dizer que é crente. Nem vou dizer que é crente. Porque o verdadeiro crente que conheceu a Deus não fala isso com Deus, não. Estou orando aí, estou indo para a igreja, estou vendo nada acontecer. Estou indo para a igreja, a gente ora, meu Deus do céu, não acontece nada. Ai. Deus tem que ficar em silêncio mesmo. Porque se ele for falar, ele vai descer a madeira. Eu tenho que crer nele. E ponto. Porque se ele fizer, e se ele não fizer? Continua sendo quem ele é. Vamos amadurecer nisso aí. Vamos amadurecer nisso, pessoal. Não é você, é Deus que precisa de você, não. Também não vou mais para a igreja. O azar é teu. Não é dele, ele já está na glória, irmão. Você acha que Jesus está buscando salvação para ser salvo? Você acha que Deus precisa ser salvo? Deus já está na glória, cercado de anjos, glorificando a Ele. Ele já é supremo, Ele é todo poderoso, Ele já está lá. Quem precisa dele sou eu. Aí eu vou e chego e digo: não vou mais para a igreja. Se Deus não resolver meu problema, eu não piso mais meu pé na igreja. E você acha que Deus vai ficar preocupado com isso? Na excelência que Ele tem, você acha que Deus vai estar preocupado com isso aí? Ei, amadureça. Não seja menino na fé. Amadureça. O Senhor está dizendo: eu quero sim que você ore e busque. E entenda que se eu fizer, eu sou Deus. Se eu não fizer, eu continuo sendo Ele, o Todo-Poderoso. E a tua fé, persistência, adoração, vai mostrar quem você é. O que fez aquela mulher cananeia receber a bênção foi ela mostrar para Jesus quem ela era. Eu posso até ter sangue cananeu, mas a minha fé é no Senhor. Eu posso até ter sangue cananeu do meu povo que adorou deuses estranhos. Posso até ter a fé do cananeu, ou melhor dizendo, ter sangue cananeu, mas a minha fé não é dos cananeus, a minha fé é no Deus Todo-Poderoso. E aí ela mostrou isso como? Persistindo, adorando, se humilhando
E vamos para a gente encerrar? Quem passa por problemas aí? Você que passa por problemas aí, você precisa de todo o poder de Deus para resolver isso aí? Ou aqui quem entende que uma migalhinha do poder dele resolve? Hã? Uma gotinha do poder dele resolve? Ou se apenas, não vamos dizer poder, não vamos dizer poder, porque poder é uma coisa muito grande, mas vamos falar assim, se ele olhar para você e falar assim, seja abençoado, Wagner, basta? Basta. Seja abençoado, Bigode, basta. Basta. Não precisou de todo o poder, só foi uma ordem, e é desse Deus que a gente serve, que pode mudar a nossa vida, desde que eu tenha o quê? A fé, a persistência, a adoração, nos humilharmos diante do Senhor, pois está escrito: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao devido tempo Ele vos exalte. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Em Mateus 7,24, fala algo importante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Então, quem ouve a palavra e pratica, edifica uma casa sólida, firme, que independente dos problemas, essa pessoa sempre vai crer e vai permanecer firme. Amados, olha aqui para mim. Como eu disse, são 23 anos pregando a palavra. Muitos aqui, aliás, quase que todos me conhecem e sabem que eu já vivi de provações. Mas em algum momento você me viu, em meio a todas aquelas provações, subir no altar da igreja, triste, chorando, querendo parar? Hã? Nunca. Nunca. E nem vai ver. E nem vai ver. A pastora outro dia falou para mim assim: você parece um touro. Eu fiquei preocupado. O touro tem chifre, então... Eu falei, eu olhei para ela, o que foi? Esse negócio de touro aí é meio estranho. Mas... Ela, não, eu estou falando da tua força. Então fala rinoceronte, que só tem um. Fala hipopótamo. E ela fala, não, eu falo em relação à sua força. Você não para. Você não tem desejo de parar. Você continua. Continua. Um dia eu me entristeci, mas eu só fui falar com Deus. Peguei o carro aqui, fui para o monte, levei meu violão. O irmão estava lá, falou, e aí pastor, você vai conduzir hoje aí o monte aí para nós? Eu falei, não, hoje não. Ele, como assim? É você que vai conduzir, só vou ficar aqui na dispensação só louvando com violão, você conduz aí. Aí ele falou assim, então tá bom. Então a gente não vai orar aqui não. Eu falei, vamos orar onde? Já que é eu que estou na direção, vem comigo. Fomos para o outro lado do monte, atravessei um rio lá, um córrego em cima de um tronco, quase caí com o violão e tudo. Quando eu chego do outro lado, ele falou, vamos orar aqui. Pode louvar a Deus aí, pastor. Começou a louvar a Deus e todo mundo começou na oração. Veio uma mulher, aliás, veio um homem, chegou até mim e disse assim, ei, você aí que está com o violão, olha para mim. Mas continua louvando. Você acha que aquela igreja é tua?
Aquela igreja é minha. Fui eu que abri. É meu. Está preocupado com a frequência de pessoas? Você está preocupado? Te entristece? Seja pastor e não pai. Pai sou eu. Seja pastor. Faça teu trabalho. E outra, eu tiro e eu ponho quem eu quero. Eu tiro e eu ponho quem eu quero. Escute. E aí apontou assim para mim: muitos ficarão pelo caminho, mas você não. Você continua. Muitos ficarão pelo caminho, mas você não. Você continua. Oh, amados. Muitos ficarão pelo caminho, mas você e eu não. Você e eu não. Você e eu não vamos continuar. Firme, forte, resistente, até a vinda do Senhor. E pode acreditar, tem bênção para chegar na tua mão aí. Tem vitória para chegar na tua mão aí. Fique firme no caminho. Tem vitória para chegar na tua mão e você vai contar o testemunho. Você vai contar a bênção. Porém, tem que permanecer firme. Depois daquele dia que o Senhor falou comigo, meu coração ficou mais descansado. Porque de fato a gente se preocupa, é ou não é? A gente se preocupa. E Deus está na direção de todas as coisas, inclusive até da igreja aqui, ó. Até dessa obra, Ele está na direção de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Mas o nosso coração é humano, a gente é humano. Quem é humano aí, pelo amor de Deus? Não, tem gente que levantou a mão, não, você está me assustando. Quem é humano, pelo amor de Deus, não é um OVNI. E se você que é humano, você se preocupa. Tem conta para pagar aí? Você se preocupa? Sim, pastor, o homem de Deus não tem que se preocupar com conta para pagar. Se bem que tem alguns que não se preocupam mesmo, que nem trabalhar, trabalha. Ele é tão tranquilo que nem trabalho ele tem. Mas o bom pagador se preocupa. Mas até o teu trabalho, a sua vida, tudo está na direção de Deus. A casa na rocha é uma casa sólida, que só para o vento não derruba. Vem a tempestade, não derruba. Em outras palavras, essa casa sempre vai permanecer firme, de pé. E é o que eu profetizo sobre a tua vida. Se você passa por um silêncio de Deus, não tenha isso como algo ruim, não. Mude a oração. Quando você for orar agora, você vai dizer: Pai, o Senhor está em silêncio comigo e eu sinto. Se é que está acontecendo com alguém isso. O Senhor está em silêncio comigo e eu sinto. Porém, eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu sei que o teu Espírito Santo está aqui dentro de mim. E eu sei que nessa prova eu não estou sozinho. Posso até estar, o Senhor está em silêncio comigo, mas sozinho nessa luta eu não estou, não. O Senhor está comigo. Quem aqui entende que Deus falou hoje? E valeu a pena ter vindo aqui? Todos que estamos aqui somos de Deus? Então vem para cá que eu quero orar com você. Vamos aplaudir o nome dele. Glória a Deus. Quero falar com quem me ouve pelo rádio, com quem agora me assiste aí através do YouTube, das mídias sociais. Nós vamos orar agora, junto com toda a igreja. E o que vai mudar a nossa história, a nossa vida é a fé. É a fé. É a fé que te faz persistir. É a fé que te faz caminhar. Um cristão sem fé pode cavar um buraco. Porque o cristão sem fé
ele não vai chegar a lugar nenhum. Quem aqui acredita que Deus existe? Quem aqui acredita que pelo menos uma vez na vida Deus se revelou a você? Então Ele te ama, está sempre ao nosso lado. A única coisa que Ele quer da tua parte é a tua fé e o teu posicionamento quanto cristão. Quem entendeu aqui? Amém? Se você puder, dobre o teu joelho, por favor. E eu chamo também quem está me ouvindo à distância no rádio. Eu chamo também você que está agora me assistindo através do YouTube, viu? Glória a Deus. E todos nós que estamos aqui na Resgate e Salvação, e todos que nos acompanham à distância pelo rádio e pela internet também, todos nós vamos falar assim, repete comigo: meu Deus, ouvi a tua palavra. Eu tenho certeza que a fé move muitas coisas ao meu favor. Eu preciso a cada dia de mais fé para permanecer no teu caminho e diante do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, faz agora uma grande obra na minha vida, fortaleça a minha fé, a persistência. Deus amado, eu quero perseverar, pois eu sei que mesmo o Senhor, no silêncio, o Senhor está ao nosso lado, nos guardando e nos livrando. Perdoe também as minhas falhas, os meus pecados, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, eu quero abençoar agora a vida de cada uma dessas pessoas que ouviram a mensagem, cada um que está agora ouvindo pelo rádio, muitos estão assistindo através da internet, e eu peço que o Senhor venha fortalecer a fé desta pessoa. Meu Deus, ela precisa ser fortalecida, a fé dela tem que ser fortalecida mediante os problemas que enfrentamos. Então abençoe a vida do teu povo, em nome de Jesus, repreendendo, Senhor, todo mal, lançando por terra todo mal e fortalecendo a fé de cada um, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Fique de pé no teu lugar, aplauda bem forte o nome do Senhor. Olha aqui para mim, ó. O que vai fazer você, ou melhor dizendo, o que quer fazer você parar é o inimigo. Um crente com fé é um crente perigoso, é uma pessoa perigosa. Um crente com fé é alguém perigoso. Eu lembro de uma vez um pastor que foi pregar na Argentina, numa conferência lá na Argentina, de cura, milagres e libertação. E esse homem era um homem de muita fé. Esse homem estava fazendo a obra lá na Argentina. Se não me engano, foi uma semana de conferência. E os pastores foram levar de volta esse pastor ao aeroporto. E o diabo queria matar aquele homem, queria tirar ele de circulação. Embora mata o crente, e o crente é salvo, mas o reino de Deus sofre, porque é menos um para a obra, né? É menos um. É tão difícil formar um pastor, é tão complicado formar um pastor real, verdadeiro, íntegro, sabe? Fiel, é difícil, e quando você tem é ouro, né? E aí então, aquele pastor foi para o aeroporto, os outros pastores foram levar ele para o aeroporto e tinham capangas a mando de uma pessoa com revólver para matar o pastor, a mando do diabo mesmo, para matar o pastor. E eles estavam escondidos atrás de um carro e o pastor está entrando no saguão, a porta de vidro abriu sozinha, o pastor entra no saguão assim e os outros pastores estão em volta dele, cumprimentando. Pastor, muito obrigado pela presença, a conferência foi uma bênção, Deus te usou poderosamente, foi uma grande bênção, gente curada, liberta, transformada, Deus abençoe, pastor, muito obrigado, e Deus vai preparar que o senhor vai voltar aqui na Argentina.
Ele falou, tá bom, amém, Deus abençoe. Viu? Quando ele fez esse movimento, ouviram-se gritos. Ah! Os pastores se assustaram, olharam para o lado, quando viram homens caídos no chão, com espingardas, com calibre 12, com 38, e endemoniados, dizendo, nós temos que matar ele. Aí os pastores foram lá e expulsaram o demônio. Mas quando ele levantou a mão só, o inferno caiu. O inferno só entendeu. Quando ele levantou a mão, o inferno entendeu o quê? É guerra, ó, vai vir para cima. Vai vir para cima da gente. O pastor não falou nada, só levantou a mão. Quando levantou a mão, os demônios já entenderam. Ele vai vir para cima de nós. E o que está nele é feroz. É grande, é forte. E já na hora caíram manifestados. Por isso que eu falo para você que um crente na presença de Deus direitinho é um perigo. Ele é uma afronta para o inferno, é um perigo. O diabo bate o olho, quer destruir mesmo, quer ir para cima, quer fazer minar suas forças. Por isso que se você sentir desânimo, se você sentir falta de fé, se você começar a sentir sintomas assim, você está passando uma guerra espiritual. O diabo está batendo em você, com força, para você parar, para você desistir. Você começou a sentir desânimo, angústia, tristeza, vontade de ficar em casa, não quero ir para a igreja hoje, não quero ir para a igreja amanhã, domingo eu vou ver se eu vou. Ó, você começou esse tipo de sintoma, é guerra espiritual. Você está passando por uma guerra espiritual. E o diabo está tentando te parar. Ele não vai de maneira nenhuma colocar tentações na tua frente, porque você é de Deus, você vai resistir. Mas ele vai falar assim, então tá bom, eu vou enfraquecê-lo primeiro para depois arrancar ele. Como é que eu enfraqueço? Eu jogo desânimo, eu jogo a tristeza, eu jogo a angústia, eu enfraqueço o crente não vai para a igreja, não é alimentado, não tem a palavra, ele vai ficando cada vez mais fraco, é onde eu arranco ele de vez, e aí eu destruo a vida desse crente. E o detalhe importante é esse, viu? Quem é aqui de Deus mesmo? Eu sei que se Jesus nos matar, aliás, se o diabo tentar tirar a nossa vida, eu sei que você e eu estamos salvos. E quando o diabo tira a vida de alguém que é desviado? Como é que faz? Alguém que está desviado, como é que faz? Esse alguém não é salvo. Então qual que é o intuito maior do inimigo? Eu vou desviar, vou enfraquecer, vou desviar e depois eu ceifo a vida dele e levo a alma. A estratégia está aí. Por isso que a gente enfrenta tanta tribulação, tanta luta, para poder voltar para o mundo, se enfraquecer, o diabo tirar a nossa vida e levar a nossa alma. Mas aqui não, irmão. Aqui não. Aqui ele não tem vez, não. E eu vou atrás, hein? Quando eu vejo que a pessoa está meio assim, meio lá, meio cá, está acontecendo aí, rapaz? Vem para a igreja, o que está acontecendo? Conta comigo. Aí eu oro pela pessoa. Quer que eu vá aí na tua casa? Quer uma visita? Ó, o que está acontecendo? Para não perder a ovelha e não deixar o inimigo levar para fora. Porque levou para fora, desviou, morreu naquela condição, meu Deus do céu, não é salvo. Amém? Volte ao seu lugar, vamos aplaudir o Senhor. Nós vamos terminar o culto. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, você que está me assistindo aí. Compartilhe aí essa mensagem, essa pregação, tá bom? Aperte aí o sininho, o joia e compartilhe com pelo menos 30 pessoas. Pastor, o senhor já aumentou, da outra vez o senhor falou 20. Não, hoje é 30. Você compartilha com 30 pessoas, sério mesmo, vai lá, aperta compartilhar, copia o link e joga lá na sua lista lá de transmissão, ou joga lá na lista lá de amigos que você tem, e compartilha a pregação para que as pessoas ouçam e assistam. Tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todas essas pessoas. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima postagem. Deus abençoe.